Olá, muito obrigada por estar aqui. Espero que você goste desse conteúdo que vamos falar agora, que curta, que compartilhe se você achar justo, se você achar que alguém merece ouvir isso, porque tira muitas dúvidas, né, a respeito do que a gente fica confuso, porque quando a gente fala sobre, e o tema hoje é esse, né, é falar um pouco, né, do que tem a ver a lei da atração com a Bíblia, né? Por que que tem a ver? Desculpa, eu tô olhando para cá, eu deveria estar olhando para cá, mas a visão para mim é melhor ali. Quando a gente fala da lei da atração, muitas pessoas falam assim, mas isso é feitiçaria, isso é macumba, isso é neurociência, enfim. Esse vídeo, o meu objetivo com esse vídeo é tentar desmistificar um pouco e mostrar que tudo está na nossa mente e que o nosso Deus, o nosso Criador, ele já vinha falando sobre isso, ele já deu sinais ele já deixou bem claro na Bíblia, tanto pela conduta dele, tanto por toda a palavra que ele deixou ali clara na Bíblia pra gente entender. E eu peguei, assim, existem milhares de versículos que comprovam isso. Eu peguei poucos porque eu gosto de fazer vídeos curtos, né? E fiz até umas anotações aqui pra gente conversar sobre isso, né? E se você tá aqui de paraquedas e não sabe o que é lei da atração, agora existem muitos vídeos. Antes era muito mais difícil esse conteúdo, mas hoje existem já muitos livros, muitos vídeos falando sobre ou da lei da atração, ou da lei da positividade, ou da lei da assunção, tem uma outra lei também que eu tô esquecendo o nome agora, que é dizer realmente que aquilo é seu e acabou, é seu, né? E a lei da atração é atrair, é usar o poder da sua mente para poder atrair. E porque não é nada místico, não é nenhuma religião, e realmente é algo que é bíblico. Há fragmentos bíblicos nisso, né? Por isso que funciona tão bem. E tudo está de acordo com a renovação da nossa mente, que Deus já falava isso conosco. Mas começando os versículos, eu queria falar sobre Provérbios 23:7. Existem várias versões, tá? Mas eu peguei essa que eu achei mais fácil pra gente entender. E nesse versículo fala assim: porque como imagina a sua alma, assim ela é. E olha que simples, assim como imagina a sua alma, assim como você imagina que é aquilo, assim como você imagina que é você, que é a sua alma. O que é a nossa alma? A nossa alma são nossos sentimentos, nossas emoções, o que nós pensamos, o que nós sentimos. A neurociência fala sobre isso, né? Quando a gente estuda, né, na parte do psique humano, nós somos tricotômicos, né? Somos corpo, alma e espírito. O espírito é o nosso espírito que vai para Deus. O nosso corpo é o corpo físico. E a alma é nossas emoções. E as nossas emoções nos governam. Literalmente nos governam. E aquilo que nós pensamos, sentimos, principalmente sentimos, né? Pensamos, nós somos aquilo. Não tem como ser diferente. Nós somos exatamente como nós pensamos ser, né? Às vezes acontece de a pessoa achar alguma coisa da gente, né? Um exemplo. Ela tá tão bonita hoje. Nossa, que roupa diferente. Mas a gente tá se sentindo mal. Aí a gente fala assim: tá todo mundo me olhando, eu devo estar horrível. Não, às vezes a pessoa tá te olhando porque você tá linda, porque você tá incrível. E isso é interessante. A força do nosso pensamento, né? Para coisas boas ou não. E esse versículo, porque como imaginou a sua alma, assim ele é. E isso tem total força do pensamento. O pensamento nos molda, o pensamento nos governa literalmente, e a Bíblia já fala sobre isso. Outro versículo, Marcos 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Olha, esse explode, né? Porque é lei da atração pura. Tudo é possível ao que crê. O que é a lei da atração? É a gente crer naquilo, focar naquilo, porque se a gente crer nisso, vai acontecer, vai ser, já é. E tem a ver com a fé e a força criadora e realizadora que habita em nós, porque nós somos, né, parte de um todo, nós somos parte do Todo-Poderoso. E se Deus habita na gente, e se Deus ele é, né, nós podemos ser também. Filipenses 2:5. Tenha-se em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso tem a ver sobre a mentalidade correta que atrai.
E é interessante isso, porque tem assim em vós o mesmo sentimento. Qual o sentimento que Cristo tinha? E que isso vai, se a gente tiver, a gente vai ter em nós também. Jesus era amor, era bênção, era justiça, era correto, e ele emanava coisas boas, coisas justas. O próprio Deus falou: ame o próximo como a ti mesmo, ou seja, amor. Isso tem muito a ver com a mentalidade. Quando a gente emana as coisas boas, quando a gente sente coisas boas, é como se ao nosso redor tivesse uma nuvem, né? Uma nuvem de abundância, uma nuvem de prosperidade, de tranquilidade, de coisas boas, né? E quando não sei se você já foi em algum lugar que a pessoa tá angustiada, ou é invejoso, ou aquele clima é horrível, porque a pessoa está gerando isso ao redor dela e a gente sente, porque não tem como sentir. A neurociência já comprovou isso. Eu estava até vendo um estudo sobre isso, que tanto a pessoa que é invejosa, ela sente, né, essas coisas ruins ao redor dela, tanto a gente que chega perto dessa pessoa, a gente também consegue sentir. Se a gente não tiver numa vibração boa, a gente, infelizmente, às vezes acaba até pegando aquela coisa ruim, aquele mal-estar, dá uma dor de cabeça, dá uma angústia, porque aquela pessoa está emanando coisas ruins, né? E a Bíblia fala sobre isso também. E por último, olha, tem mais de 20, mais de 30, milhares. Eu fiz uma pesquisa, assim, era muito conteúdo falando sobre a lei da atração dentro da Bíblia, sabe? Que comprova isso. E o último que eu gosto muito desse versículo, e eu falei assim, não, eu tenho que falar, que é Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, se você busca, se você procura, se você bate, se você pede, se você mentaliza, você vai achar. Você vai achar coisas boas, coisas produtivas. É o princípio claro da atração. Quem pede, recebe. Tem uma outra passagem na Bíblia também que diz assim: o que você ligares na terra será ligado no céu. Eu acho isso incrível também. Por quê? Quando a gente liga, quando a gente clama, quando a gente pede, quando a gente mentaliza, quando a gente visualiza, quando a gente foca, porque tudo começa com os nossos pensamentos, com a nossa mente. Quando a gente começa a gerar isso dentro da gente, as coisas vão acontecer. O nosso Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso vai colocar situações, pessoas, vai movimentar o quadro para a bênção chegar até você. Tem uma outra passagem bíblica que também fala assim: as bênçãos te perseguirão. E eu tô muito focada nessa passagem, porque eu acho maravilhosa essa passagem, porque às vezes a gente pensa em tantas coisas ruins, tanto problema, a gente foca tanto no problema, que a gente esquece de coisas que tá na Bíblia, que Deus deixou pra gente. As bênçãos vos perseguirão, as bênçãos vão perseguir você. Olha que coisa maravilhosa, eu vou ser perseguida por bênçãos da parte de Deus, porque tudo que eu pedir, tudo que eu clamar, eu terei, porque Deus é bom, perfeito, porque Deus é bondoso, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar. E às vezes a gente, às vezes quando demora, que às vezes as pessoas param de pedir, de clamar, de projetar aquilo, de visualizar aquilo, né? Que é o que está na lei da atração, que é a visualização. E já para o cristão, para o católico, para as pessoas que têm religião, elas oram, elas buscam, né? Em outro tipo de foco. Mas para você entender como equipara como a mesma coisa, sabe? Quando a gente tira a nossa mente da religião, quando a gente começa a ver realmente o poder do subconsciente junto com a palavra de Deus, junto com o que Deus colocou na gente, porque o poder do subconsciente nada mais é do que Deus, de como Deus fez a nossa mentalidade, a nossa mente, para poder a gente conseguir as coisas. E quando a gente fala isso, de busca, de procura, eu tô lembrando aqui uma coisa até interessante. Voltando um pouquinho, quando a gente busca, né, quando a gente clama aqui, busca aqui no céu, a gente será atendido, aqui na terra, a gente será atendido porque é uma ligação, nós temos uma ligação com o nosso Criador. Ponto. E vocês já perceberam que às vezes acontece assim, das pessoas falarem: nossa, fulano casou, ou a fulana casou, eles estão tão prósperos, estão tão abençoados, eles estão conquistando tantas coisas, mas é porque eles são dois que se uniram, e esses dois clamam junto, buscam junto, mentalizam junto, fazem planos, propósitos e projetos juntos, e
quando ligamos no céu, na terra, ou seja, principalmente 2 ou mais ligando, por isso o poder da oração, de todos estarem juntos em comunhão, né? Isso tudo, né? Ou quando as pessoas falam na espiritualidade, a egrégora, né? Para ver que se compara, né? Mas voltando, quando o casal tá ali junto, unido, focado no objetivo, Deus liga nos céus, entendeu? Então, você entende que tudo está interligado? A nossa busca no nosso Criador, no nosso Deus, ou no nosso Todo-Poderoso, ou no nosso universo, assim como você quiser falar, para mim é um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e ele já deixou um manual na Bíblia, né? Eu até escrevi aqui. O pensamento molda a realidade. Deus responde ao que pensamos, pedimos e declaramos, que está em Efésios 3:20. E essa parte aqui, que Deus responde ao que pensamos, pedimos e declaramos. A Bíblia também fala sobre isso, sobre o poder da palavra. A palavra tem peso, tem poder. Por que muitas pessoas, e eu também faço isso, eu tenho um caderno com Deus, onde eu escrevo cartas para Deus, onde eu escrevo planos, projetos, onde eu trilho, eu coloco tudo no papel. Tem pessoas que fazem Ho'oponopono, ou fazem outros tipos de escrita também. Por quê? Porque é bíblico, a palavra tem poder. Tanto a palavra escrita quanto a palavra falada tem poder. Então a gente junta a palavra, né? Ou escrita ou falada, a gente escuta os nossos, a gente junta, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso pensamento. Então são assim, campos eletromagnéticos que eu não estou falando de coisa louca, eu tô falando realmente de coisa que existe, que já foi comprovado na neurociência. Partes do nosso cérebro, em partes diferentes, eles acendem, eles mostram, eles fluem, e tiveram estudos também comprovando isso, né? Um exemplo, a pessoa que ora, né? E esse é um estudo muito legal que eu vi, que assim, a pessoa que ora, a grande maioria consegue receber aquilo que pediu, que orou, né? Aí fizeram um estudo quando a pessoa não conhece a outra, tipo, tá no hospital, a pessoa tá internada, tá em quase, né, a morte, tá muito mal, e ela ora. E o poder da oração tem tanto poder que a pessoa também é curada, mesmo não conhecendo, mesmo sem saber. Por quê? Porque é comprovado que o poder da oração mexe com toda a estrutura do cérebro, que emana realmente essa vibração, e que, óbvio, tem um Deus por trás disso, porque nós não somos poderosos, quem é poderoso é o nosso Deus. Mas que Deus já deixou todos esses recursos para a gente utilizar aqui na Terra, porque senão seria muito difícil, né? A gente tentar e não ter nada de ajuda celeste, né? Ou divina. E só em a gente ter um céu, uma lua, é porque hoje a gente já normalizou isso, mas imagina, tem um firmamento que tem uma lua que fica lá, ou um sol que fica lá. Isso não é um milagre? Então só por isso a gente entende que a gente pode viver milagres grandiosos, maravilhosos, porque Deus é todo poderoso e infinito na sua grandeza. E eu espero ter deixado algum ensinamento para você, porque eu aprendi muito quando eu fiz esse estudo sobre a lei da atração e a Bíblia. Então assim, a lei da atração, ela existe sim, porque ela tá na Bíblia, simples assim. É engraçado, né? Principalmente para o cristão, eu acredito que deve ter esse conflito, porque eu já tive esse conflito, eu sou cristã. Mas a lei da atração nada mais é do que a força do pensamento, do que é emanar, do que é clamar. E o principal, gente, a lei da atração é fé. E a Bíblia também diz sobre isso, que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, a gente consegue obter aquilo. E não sei se você já viu, ou já pegou um grãozinho de mostarda, é tão micro, tão pequenininho, e mesmo com essa fé tão pequena a gente consegue. E outros trechos também da Bíblia que fala sobre fé, né, que a fé move montanhas, que a fé faz o infinito. Então, fé. A lei da atração nada mais é, na minha opinião, do que fé. E tenha fé. É o que hoje eu desejo para você, que está vendo esse vídeo, você pode estar vendo hoje em 2025 ou daqui a 2070, não sei. Mas assim, que você tenha fé.
Use a sua mentalidade, use o poder da sua mente para trazer à memória o que pode te dar esperança, que é o que está na Bíblia também. Traga à memória o que pode te dar esperança. Ou seja, pense em coisas boas, produtivas, coisas alegres, felizes, fique bem, sinta que você já tem. Agradeça antes de você já ter. A gratidão, um coração grato, um coração abençoado, um coração com fé. Você vai conseguir todas as coisas. Esse é o caminho. Eu tenho vivido isso. Depois que eu parei de olhar para meus problemas, para as minhas questões da minha vida, eu passei por questões muito sérias. Eu passei por um divórcio muito sério, por assim, quando a gente perde alguma coisa, né, a gente se sente sem nada, né? E a gente não tem que ficar focando no problema, porque a gente entende que Deus é maior do que tudo isso e que Ele já deu eu falo que toda rota, né? Toda rota pra gente percorrer. Traga a memória que pode te dar esperança, seja grata, seja um coração grato, um coração abençoador, que quando você encontrar uma pessoa, procure abençoar, procure dar uma palavra, um sorriso, porque isso volta pra gente. E eu tenho vivido isso, eu tenho vivido milagres da parte do meu Criador, do meu Deus Todo-Poderoso. Eu tenho trabalhado a minha mentalidade, sim, as minhas leis das minhas atrações, sim. Eu tenho feito no meu caderno cartas para Deus falando, se vocês quiserem, deixem anotado que eu posso fazer, se for de interesse, como eu faço as minhas cartas para Deus. E assim, eu tenho ficado chocada, porque eu tenho pedido coisas nas cartas que assim, a gente tem que entender que a gente tem que deixar tudo muito claro, muito objetivo, porque Deus também fala na Bíblia que a gente às vezes não tem porque a gente pede mal, a gente não sabe pedir. Isso é uma verdade. Eu tô deixando tudo muito claro, pedindo a Deus nos detalhes o que eu quero, né, que eu projeto para minha vida hoje. E eu tenho vivido isso, porque tem chegado a mim coisas assim que eu falei, eu pedi isso, mas foi desse jeito. Às vezes cai minha ficha, tipo, eu já tô vivendo aquilo. Aí eu falo, mas eu pedi exatamente assim, mas foi desse jeito que eu pedi, tá acontecendo. Isso é Deus, isso realmente é a mentalidade, é porque eu mudei a minha mentalidade, que eu resolvi ser grata. Antes mesmo de ter, eu já agradecia. Quando eu escrevo, Senhor, um exemplo, eu peço uma determinada coisa. Uma coisa simples que eu pedi, uma coisa boba, tá? Que eu vou falar. Eu queria uma mochila para academia, uma mochila pequena, simples, mas eu queria que fossem 3 tons. Eu nem escrevi nada, eu só mentalizei. Falei assim, poxa, eu quero que seja ou azul escuro, ou preta, ou verde escuro, e eu quero comprar na promoção, não quero pagar nada caro, eu quero comprar num valor assim bem justo, bem barato, porque eu só vou usar para ir para academia, não vou usar no dia a dia, assim, né, quando a gente precisa, bota peso, não, é só para botar uma garrafa, uma chave, coisa simples. E é o que eu quero. E eu sei que eu sou uma garota muito sortuda, porque agora tem uma trend lá fora nos Estados Unidos, né? Que agora eu acho que tá vindo pro Brasil, que fala sobre isso, sobre que somos sortudos, nós temos sorte, ou seja, nós somos abençoados, né? No mundo fala sorte, o cristão fala que somos abençoados, que somos cuidados, protegidos e guardados por Deus. E aí eu falei isso, eu pensei isso, né? Eu falei assim, porque eu sou sortuda e eu vou conseguir sim. Passou uma semana, eu fui na loja que eu queria ir ver, não tinha. Falei assim, depois eu vejo com calma. Aí quando eu voltei na loja, que eu fui ver uma outra coisa pra minha filha, aí tinha lá a mochila exatamente como eu queria, menos da metade do valor. E eu comprei super feliz, sabe? Porque era exatamente como... E detalhe, era verde, um verde bem escuro, que eu adoro verde, né? E tudo fluiu, tudo aconteceu. Por quê? Porque eu sou sortuda, porque eu sou abençoada, porque eu projetei isso pra mim, porque eu coloquei na minha mente como eu queria exatamente. Então, assim, é importante a gente pensar e projetar de acordo com o que a gente quer, porque a coisa emana, a coisa vai, a coisa flui, sabe? E é muito gostoso viver isso, é muito gostoso vivenciar esse processo, porque a gente pensa assim, eu só quero o final, o processo, eu quero ser abençoado. Não, viva o processo, curta o processo, que o processo é muito legal. Eu tenho vivido isso na minha vida, em várias áreas da minha vida, que um dia ainda vou contar aqui, coisas assim maravilhosas que eu tenho visto, sabe? Deus fazer, Deus cumprir, Deus agir, eu peço, eu clamo, eu mentalizo, sabe? Eu vou para as minhas cartas, eu anoto, eu coloco a minha intuição, o meu poder da palavra, e Deus vai fazendo. Isso é maravilhoso. E me perdoem, porque vai dar 20 minutos, eu não gosto de fazer vídeos longos, mas acabou que fluiu, acabou que foi, né? E tenha um dia abençoado, receba isso, me siga
siga. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que o meu conteúdo é mais voltado para isso, para neurociência, para positividade, para as palavras de Deus, para a Bíblia. E se você acha que isso é importante, alguém receber essa palavra também para reflexão, para poder debates também, que isso é importante. Nem todo mundo tem a mesma opinião, não somos detentos da verdade. A gente só está rolando uma troca aqui e essa troca está sendo maravilhosa. Então participe desse canal, curta, fale comigo de alguma forma, que eu vou ficar muito feliz. E é isso, beijo.